Bom dia, segunda-feira, 22 de maio, título da lição, O Vinho da Ira. Qual é a extensão da influência de Babilônia? É a pergunta que temos, e temos aqui algumas passagens, uma é mais longa, vamos deixá-la para que você leia em casa. Eu vou ler Apocalipse 17, versos 1, 2 e 15, porque os textos são suficientes para nos dar a resposta. Apocalipse 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E o verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A resposta para a pergunta, qual é a extensão da influência de Babilônia, fica muito clara nos dois textos que foram citados aqui. A extensão da influência é mundial, pois o próprio texto confirma que com ela, Babilônia, foi com que se prostituíram ou fornicaram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Portanto, a extensão ela é realmente mundial. A expressão fornicar ou prostituir, usada aqui em sentido figurado, refere-se a uma aliança ilícita dos falsos cristãos com outro senhor que não é Cristo. Neste caso, é uma união político-religiosa entre uma igreja apóstata e os líderes das nações da terra, ou seja, os poderes políticos que porão a sua autoridade e seus recursos à disposição da grande meretriz. Já o vinho com o qual se embebedaram os que habitam sobre a terra são as falsas doutrinas e a política enganosa de Satanás para submeter todo o mundo sob seu domínio. Quando o vinho puro e novo do Evangelho é distorcido e os ensinamentos da Palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, torna-se então o vinho de Babilônia. Os habitantes da terra, eles estão embriagados com falsas doutrinas. Somente quando estiverem curados da embriaguez espiritual, ou seja, despidos de todo preconceito ao estudar a palavra do Senhor, poderão entender conceitos espirituais simples que estão nas Escrituras e de fácil entendimento para o remanescente. Por exemplo, qual seria o propósito de Jesus retornar a essa terra para buscar os salvos, se suas almas, como ensinam, ou seja, entidades dotadas de consciência e vontades, já estão lá? Como conciliar a ideia de um Deus de amor e justiça que não tem prazer na morte do perverso, esse Deus de amor condenar um pecador a queimar por toda a eternidade? Veja, estou falando de eternamente queimando, sendo consumido, mas sem morrer, por toda a eternidade, um pecador que viveu às vezes aí 20, 30 anos de pecado, que sejam 100 anos. Como você conciliar essa ideia de um Deus de amor e justo que pune desta forma seus filhos a quem ama? Não faz sentido. Basta apenas a coerência. Você não precisa nem dos textos bíblicos, que são diversos, que mostram que isso é uma falácia, mas nem precisaria do conceito bíblico. Basta a coerência para você perceber que isso é um vinho adulterado, é um ensinamento errado que Babilônia passa para a humanidade. Você já tentou ensinar algo para um bêbado? Eu já tive uma experiência assim numa classe bíblica. O portão estava aberto da casa da família, entrou um conhecido deles, bêbado, e se aproximou e fez perguntas e ele não conseguia entender nada, porque ele estava embriagado. Por isso é importante que Babilônia, que contaminou o mundo inteiro, é importante que as pessoas que estão bêbadas espiritualmente, repetindo, sejam curadas para que possam aprender a verdade da palavra de Deus. Mas existem fiéis e sinceros em Babilônia. E Deus chama seu povo que está lá para que saiam dali, mas isso nós vamos estudar no decorrer da semana. Bom dia e fique na paz.